E aí, galera, tudo bem? Esse tutorial ele vai ajudar vocês a usar e baixar os dados do Google Trends. Então, a ideia aqui é demonstrar como que se faz uma pesquisa pelo site do Google Trends, para que ele serve, como vêm as informações, como baixar ele e usar ele em Excel. Depois a gente pode ajustar para qualquer outro aplicativo, mas em geral a ideia é baixar em .csv e transformar esses dados em Excel para serem utilizados lá no próprio Excel ou em algum outro programa que aceita essa versão de dados, tá? Então, o que nós temos aqui em mãos é a página do Google Trends. Basta digitar trends.google, Google Trends lá no buscador, e já vai acessar essa informação. Logo de cara, a gente já percebe que o site oferece algumas opções de pesquisa que o próprio Google já deixou pronta. Então, vocês podem ver alguns destaques do coronavírus, por exemplo, que está em alta, a economia brasileira, algumas informações já interessantes, outras bobeiras aqui que os usuários gostam de saber, né? Qual que é mais popular, biscoito ou bolacha? Então, se a gente usar essa pesquisa só de exemplo, vamos dar uma rastreada só para ver a comparação dos dois. E aí, abrindo aqui o site com a pesquisa, ele vai fazer uma visualização desses dados, que para nós é muito interessante. É claro que eu entrei aqui e acessei uma pesquisa já pronta, então não é bem o que eu estava imaginando, mas vamos lá. Vou voltar aqui no Google Trends e vou fazer a pesquisa eu mesmo, para como a gente pode executar essa pesquisa. Vamos fazer um biscoito e bolacha. Então está dizendo aqui, insira um termo. Biscoito. Ele vai abrir uma página, então, que contém a informação do buscador que eu utilizei, do termo que eu utilizei. Já veio direto aqui Brasil, então observem que dá para a gente alterar essa informação Brasil. Já veio nos últimos 12 meses, todas as categorias e páginas na web. Cada um desses itens aqui a gente pode alterar. Então eu posso especificar aqui algum estado, por exemplo, do Brasil, ou algum outro país. Vale a pena a gente observar também, em alguns momentos do mais recente, por exemplo, ou em algum momento específico, caso você tenha um interesse específico. Categorias aqui refere-se, então, a uma categorização do próprio Google, que separa se o termo tem alguma afinidade com alguma área específica. Então, por exemplo, saúde, pessoas, notícias e assim por diante. E aqui o último item que dá para alterar, pesquisa por imagem, notícia, Google Shopping ou pesquisa no YouTube. O Google Shopping é legal, eu fiz uma busca recentemente, por exemplo, de bike, ciclismo. Então, as pessoas que têm que comprar material para ciclismo, parece que durante a pandemia teve um aumento grande no volume de compras relacionadas aí, ou então de buscas no Google Shopping, e aqui também você pode colocar compras, por exemplo, relacionadas a ciclismo. Então as pessoas têm adotado talvez a bike como um transporte mais eficiente agora durante esse período. Mas o nosso interesse agora então é comparar biscoito e bolacha. Quero saber se esses dois termos de pesquisa eles têm diferenças, qual é mais utilizado. Parece que biscoito é mais popular do que bolacha. Em um determinado momento aqui na curva, dia 22 a 28 de dezembro de 2019, parece que teve aí uma aproximação dos dois, mas em geral, quando compara-se os dois, esses dados eles vêm com uma popularidade que caminha, tem uma dinâmica parecida, mas é mais popular o biscoito. Então, na terra do biscoito aí, que é São Paulo, provavelmente eles buscam mais informações sobre isso. O que a gente precisa entender aqui de interessante? Primeiro, o que significa esse dado? O que é essa informação que está aparecendo aqui no gráfico para nós? É a primeira coisa que a gente tem que fazer, e aí esse interesse ao longo do tempo já vem uma informação aqui, uma ajuda para nós. Então vamos ler aqui com calma. Os números representam o interesse da pesquisa relativo ao ponto mais alto no gráfico de uma determinada região em um dado período. Um valor de 100 representa o pico de popularidade de um termo. Um valor de 50 significa que o termo teve metade da popularidade e uma pontuação de 0 significa que não havia dados suficientes sobre o termo. O que isso tudo significa? Que nesse período que eu adotei, os últimos 12 meses para o Brasil, o Google pegou essa informação de volume de buscas, que é quantas vezes as pessoas usaram
o termo biscoito sozinha ou associada a outras palavras no Google, jogou isso num modelo matemático que é simples de executar uma equação e disse assim: pega o maior valor. Então vamos supor que lá no dia 5 tinha dado 5 milhões de buscas, no dia 6 tinha dado 150 milhões de buscas, e 150 milhões de buscas foi o maior valor. Ele vai encontrar esse maior valor e vai falar: isso aqui é 100%. E o resto vira percentual deste valor. Então é como se sempre o maior valor fosse 100% e o resto vira relativo a esse maior valor. Então um percentual relativo a ele. É uma regra de 3, é fácil de fazer e fácil de compreender. Isso indica o que para nós? Que nós podemos comparar termos diferentes, regiões diferentes. Então, existe aí a possibilidade de a gente utilizar esse termo e essas buscas, essa estratégia comparativa de tendência, uma tendência, popularidade, o interesse das pessoas. Então, a gente pode usar isso como comparação. O Google ainda oferece uma opção de identificar aqui regiões específicas, onde que o termo é mais utilizado. Então, vejam que o vermelhinho é bolacha. A nossa terra aqui, o sul, utiliza muito mais bolacha, ou tem um interesse maior por... A palavra bolacha é mais utilizada quando se associa a esse tipo de busca, enquanto o biscoito é o resto do país. O resto do país tem uma popularidade maior para biscoito. E a maior popularidade parece aqui que foi para o Espírito Santo. 94% das pessoas, das buscas, né, nesse período, foi biscoito e não bolacha, só 6% bolacha. Quando a gente desce um pouquinho mais, tem outras opções, ele dá aqui consultas relacionadas, tem mais sub-regiões, eu acho que vale a pena a gente observar muito bem como funciona esse site, mas o que eu gostaria que vocês pelo menos fizessem. Fez a busca com 2 termos que vocês têm interesse, ou um só, mas tem que ser 2 por causa da correlação. Você vem aqui nesse cantinho e ele vai te informar aqui um ponto CSV. CSV é um tipo, um formato de arquivo, que é um formato textual, mas que o Excel consegue abrir. Então a gente vai baixar o CSV, ele já vai oferecer para nós onde salvar, isso é basicamente em todos os arquivos. Eu vou salvar aqui na aula de epidemiologia como dados biscoito bolacha. Eu já consigo identificar usando isso que ele abriu aqui, ó, arquivos de valores separados por vírgula do Microsoft Excel. Valores separados por vírgula é o CSV. Tá? Então, salvei aqui. Se eu já clicar aqui no arquivo, eu vou conseguir acessar as informações. Vocês vão ver que ela vai estar num formato estranho. Vejam só, ela não vem num formato de planilha como a gente conhece. Ela vem num formato textual, ele está tudo na mesma coluna. Então a gente precisa dividir isso aqui em coluna. Então você vai selecionar a coluna A, vai em dados, e aqui você vai em texto para colunas. Quando você clica nisso, vai abrir um campo que vai fazer algumas perguntinhas para você. E aí, olha, o que o programa está perguntando é o seguinte: escolha o tipo de campo que melhor descreva os seus dados. Delimitado, se o caractere como vírgula, tabulações separam cada campo. E largura fixa é quando o tamanho, a quantidade de caracteres é iguais entre as divisões. Nós vamos ficar no delimitado, porque é separado por vírgula. A gente já viu lá atrás que era separado por vírgula. A gente vai dar um avançar e vai marcar, olha aqui, ó, vírgula, está aqui o marcador. E olha como ele já separou, aqui ele já consegue compreender que a separação, a vírgula indica que é para pular para a próxima coluna. E a gente dá um avançar, um concluir, ele separa as informações do jeito que a gente tinha interesse. Não é difícil de executar, é muito fácil de fazer. E aí o que nós temos aqui de informação? Então, a semana, em data de início da semana, depois a popularidade no termo biscoito e a popularidade no termo bolacha. Muito fácil de executar. Fiquem à vontade aí para fazer na casa de vocês.